Fala galera, professor João Vitor aqui, hein? Então hoje eu vou ensinar para vocês como é o processo de análise de partidas, certo? Então eu vou fazer o passo a passo aqui bonitinho, fazendo o download da partida, certo? Levando lá para a nossa base de dados que eu vou criar e a partir daí a gente já começa a comentar, né? Fazendo o processo de análise e eu vou mostrar um pouquinho para vocês da minha tomada de decisão, beleza? Então vamos lá, já estou aqui no meu perfil aqui do chess.com. Eu vou vir aqui para pegar a última partida que eu joguei, caso foi a partida de ontem. Então vamos lá, clicar aqui na setinha, vou clicar na partida que eu quero fazer o download e vou clicar em baixar. Beleza, partida baixada com sucesso. Agora a gente vem aqui pro Lichess, ferramentas, certo? E aí tem a opção aqui de importar a partida, tá? Então a gente vai procurar essa partida, né, que fez o download. Tá aqui na pasta de downloads. Beleza. Poderia marcar já a opção aqui de solicitar uma análise do computador, mas aí eu não aconselho a vocês. É interessante que vocês analisem primeiro e depois vocês fazem a solicitação da análise do computador para fazer uma comparação da sua análise com a análise, né, da máquina. Então vou importar aqui a partida. E essa partida eu já posso salvar ela no estudo, né? Então já vou fazer o processo aqui de salvar ela no estudo também. Então vamos aqui, clica no menuzinho aqui do lado. E eu já tenho a opção aqui, ó, do estudo, né? Vou criar um novo estudo, que esse estudo aqui ele vai ser só para análise de partidas. Nesse caso aqui vai ser partidas de branco, de brancas, né? Então vamos colocar aqui, né, análise de partidas do canal. Aí eu vou colocar aqui brancas, jogando de brancas, né? Pra gente identificar. Eu vou deixar visível aí para vocês também. Análise de partidas do canal, brancas, beleza? Vou salvar aqui. E automaticamente essa partida ela fica salva no estudo, né? E aí a gente já pode fazer a análise. Beleza. Nesse caso aqui, eu joguei foi de negras, né? Bem pensado. Então vamos fazer a retificação aqui, né, desse estudo. Beleza, eu vou colocar aqui negras. Inclusive negras contra E4, né? Ele jogou E4. Beleza. Show de bola, vou salvar aqui e agora sim tá correto, né? Como é que eu faço aqui para girar o tabuleiro? Pronto, beleza, já achei aqui. Muito bem. E aí jogamos a nossa siciliana, né? Eu ia jogar a siciliana Najdorf, mas como ele jogou com C3 variante Alapin, uma anti-siciliana que eu gosto de jogar, na verdade uma das sicilianas que eu gosto de jogar contra, né? Que é uma anti-siciliana mais tranquila, né? Não tem muitos, a não ser que você vá jogar contra o Gambito Morra, mas é uma siciliana mais tranquila de você jogar de negras, né? E vamos comentar aqui, né? Variante Alapin. Eu não sei como é que se escreve Alapin, mas eu acho que é com 2 L's e um M no final, ou só um L, enfim. Vou colocar aqui variante Alapin. A melhor resposta, né, que eu gosto de jogar é D5, já atacando logo no centro. Beleza. Então, qual é a dica, né? Todo lance que você fizer e que você puder comentar, você comenta, certo? Essa é a ideia. Então, quanto mais você comentar, você vai criando a prática, né, dentro aqui da análise de partidas, né? Então, para que serviu o D5? Por que eu joguei D5, né? Porque ele ataca diretamente no centro. Beleza? E aí a gente vai colocando os comentários de cada lance. Se ele captura aqui, eu poderia ter capturado de dama. E se ele jogasse o D4, eu nunca vou capturar aqui, vou até colocar como comentário, porque você está ajudando o cavalo dele, né, a ir para uma casa natural. Então nunca você captura esse peão, né? Não pode capturar.
não pode capturar porque você ajuda no lance do cavalo. Eu posso até colocar já na anotação, né? Cavalo C3. E aí você vai comentando. E aí você vai aprendendo, né? Essa aqui aqui no caso foi uma variante, né? Mas na partida não aconteceu assim. Ele avançou E5, que eu achei estranho, porque ele já dá, né, uma opção da gente avançar aqui D4 direto, né, já atacando no centro mais uma vez. E se ele deixasse, eu ia jogar também D3, né? Tem algumas ideias com D3 aqui. Beleza. Ele jogou cavalo F3, eu joguei cavalo C6, né? Apoiando aqui no centro. Vamos colocar aqui o comentário, né? Apoiando no centro. Não sei nem se isso está certo, né? Mas é melhor você ter um plano do que não ter nenhum plano, né? Apoiando no centro. Beleza. Aqui eu acho que eu já poderia ter avançado D3, né? Já poderia ter avançado, ia ficar triste o jogo dele. Muito triste mesmo, né? Porque não ia ter como ele tirar esse... não ia ter como, né? Talvez o computador, depois que ele solicitar a análise, ele já vai dar um D3 aí, né? Pra gente jogar. Mas vamos lá. Beleza, jogou D3, evitando o avanço. Ele viu isso. E aí eu joguei bispo G4 já para criar uma tensão, né? Vou colocar aqui as setinhas. Já para criar uma tensão aqui nesse peão de D4, né? Que na verdade no peão de D4 não, no peão de E4, né? Perdão, vamos retirar aqui as setinhas. É no peão aqui de E4, de E5, né? Que ele avançou. Então toda vez que os peões eles avançam, eles vão ficando mais fracos, né? Que foi o que aconteceu na partida, mas não sei se foi uma boa ideia, né? Então vamos colocar aqui, colocar pressão no peão de E5. Ou seja, para todo lance que você fizer, tem que ter uma justificativa, né? Essa foi a ideia que eu tive durante a partida. Beleza? Beleza, jogou bispo E2, eu joguei dama C7, né? Para continuar mantendo aqui a pressão, né? Trocar. Só que aqui teve algumas complicações, porque ele jogou bispo F4 e eu acredito que nesse exato momento aqui era para mim ter jogado um lance como por exemplo aqui mais tranquilo, né? Que eu ia poder capturar esse peão. Eu confesso para vocês que eu imaginei jogar roque aqui direto, né? Mas aí ele ia jogar... Vamos colocar a linha aqui para vocês tentarem entender, né? Eu tinha imaginado jogar roque, né? Numa sublinha. E aí ele ia jogar bispo G3. Foi uma para tirar o bispo do A, né? Para tirar o bispo do A. E aí sim eu ia poder estar capturando aqui. Que na verdade eu não ia poder estar capturando, né? Eu ia ter que capturar aqui o cavalo primeiro, ele ia capturar de bispo, e aí sim eu ia poder estar capturando aqui. Por quê? Porque se ele capturasse meu cavalo, ia ser cheque aqui, podia defender de dama, e o meu peão não ia estar caindo aqui com o bispo no final da linha. Então eu acho que o roque grande aqui teria sido melhor nesse sentido, né? Foi uma das coisas que eu imaginei na partida, né? Mas só que não aconteceu assim. Opa, deixa eu voltar aqui mais uma vez, senão teve o roque, né? Eu tomei o cavalo. E aí depois eu tomei o peão imediatamente. Aí o que é que acontece? Nesse caso aqui, toda vez que meu cavalo sair, né? Capturando o bispo, ou até mesmo... Eu tinha essas duas ideias, né? Capturar o bispo e capturar o peão. Toda vez que eu saísse, né? Por exemplo, se fosse para capturar o peão de D3, eu ia capturar o bispo na sublinha. Vamos fazer aqui para vocês verem, né? Eu ia capturei, vamos aqui o lance. Beleza, ele tomou aqui. Se eu capturasse aqui, cheque, ele ia capturar de dama, eu ia capturar o bispo, e olha aqui o meu peão caindo aqui no final da linha, né? Esse era o problema que eu tinha falado para vocês, né? Esse foi um dos problemas que eu tinha imaginado durante a partida. O outro problema que eu tinha imaginado era o dama cheque, né? Eu também tinha visto aqui esse dama cheque que estava me incomodando.
E aí eu fiquei pensando, né? Qual dos dois bispos eu ia poder capturar? Foi uma das ideias também, né? E aí eu acabei capturando o bispo de casas brancas e continuei defendendo aqui o peão de B7, né? Mas infelizmente eu perdi o peão de C. Beleza? Ataquei o peão, né, de E6, beleza. Ele defendeu. Joguei cavalo F6, desenvolvendo, né, a peça. Ainda não tinha desenvolvido nenhuma das peças aqui da ala do rei. Ele jogou D4, reforçando aqui o peão de C. Joguei bispo E7 para rocar. Roquei, ele rocou. Ele jogou cavalo C3. Aqui, antes de rocar, eu também tinha imaginado o cavalo D5 direto. Era uma das ideias que eu estava pensando, né? Era uma das ideias que eu estava pensando durante a partida. Só que, nesse caso aqui, os peões centrais dele estão nas mesmas casas de cores do bispo dele, né? Então, nesse caso aqui, esse cavalo, depois que ele desenvolver, ele vai ser melhor do que esse bispo. E esse meu cavalo aqui, com certeza absoluta, é melhor do que o bispo dele de casas negras. Então, por isso que na hora eu desisti um pouco, né, desse pensamento. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Show de bola. Eu joguei bispo E7, rocou. E aí sim, ele jogou cavalo C3. E aí, por exemplo, se não existir... Eu joguei torre E8, torre D8, né? Se não existisse esse meu cavalo e esse meu cavalo, e fosse esse meu bispo aqui contra o bispo dele, esse meu bispo aqui ele ia jogar mais, né? Porque eu tinha ideias de bispo F6. E aí, já ia começar a bater nesse ponto aqui. Então, se eu conseguisse trocar esses dois cavalos, o meu bispo ia jogar, né, mais do que o bispo dele. Então, vamos lá, só para vocês verem aqui a continuação. Torre de AD1, eu joguei A6, né, contra ideias de cavalo B5, beleza? Ele jogou torre de... Na verdade, ele tem um peão a mais, mas esse avanço dele aqui de D5 tá difícil, né? Ele tá bem controlado. Então, por isso que foi a ideia do lance, né, de torre D8, né, para controlar. Vamos colocar aqui, né, ó. Controlar o avanço de D5, né? Foi uma das ideias que eu pensei. Beleza, então vamos passar aqui. Ele jogou bispo G3, tirando aqui dos temas do duplo, né? Ele estava aqui. Mas aí eu joguei cavalo D5 direto, né? Porque se eu for imaginar aqui, esse cavalo dele ele está controlando a casa de D5. E se eu conseguir retirar esse cavalo dele daqui, vai ficar mais fácil o meu jogo, né? Porque ele não vai conseguir avançar. Aí ele jogou dama D3. E aí já começou os ataques, né? Contra dama. Eu tinha imaginado ele jogar aqui dama C4, né? Mas aí eu ia ter o duplo. Duplo não, né? Eu ia ter o ataque aqui na torre e ia voltar capturando esse peão, né? Eu tinha pensado dessa forma. Vou colocar a linha aqui para vocês verem. Se ele joga aqui, ele ia jogar aqui defendendo, ia jogar F5. A torre não tem essas casas, né? Aqui, ó. Não tem essas casas. Ele ia ter que voltar. Sinceramente, talvez aqui. E aí eu ia poder capturar, né? Eu ia poder capturar aqui. Inclusive eu tinha pensado até em umas linhas de mate. Eu falo até na hora do vídeo, né? Eu ia poder capturar aqui, né? Sem muitos problemas. Então, por exemplo, se ele faz aqui um lance como A4, eu tinha imaginado aqui, né? Mas aí eu acho que ele volta capturando de dama. Ele volta capturando de dama. Volta capturando de dama, exatamente. Talvez um B5, toma. E aí ele... Se ele captura de cavalo, ele leva mate, né? Cheque. Ainda não leva mate, né? Porque ele tá capturando aqui. E aí eu posso capturar o cavalo, né? Porque se ele captura a dama, cheque. E ele ainda pode voltar com a dama, né? Ainda pode voltar com a dama. E aí vai ficar 5 peões contra 4 peões, né? Essa linha aqui eu tava furando, né? Essa linha. Foi o que eu tinha imaginado. Beleza. Mas a partida não foi assim, né? Ele jogou aqui dama F3.
Eu continuei com a mesma ideia de cavalo C2, atacando aqui a torre. Ele defendeu, né, o peão. Peãozinho aqui de D4. E aí eu ataquei a torre e pegou a mesma ideia aqui, né? Ó, a torre dele não tinha casas. Beleza? E aí eu acho que a partir desse momento aqui, ficou melhor para as negras, né? Tomei a torre, ele avançou. Aqui tinha um ganho. Inclusive no vídeo lá a engine diz o ganho. Mas um ganho assim de 4 pontos, né? Ficava menos 4, se eu não me engano. Mas aí eu joguei dama F6 e ficou menos 2, menos 1.2, alguma coisa assim do tipo. Ele avançou, voltei o bispo, atacou minha dama, capturei o peão de B2, ele capturou o peão de F5. E aí eu já ataquei a dama dele aqui, né, bonitinho. Ele ameaçou meu cavalo, eu dei cheque. Depois capturei o bispo, né? O bispo dele que estava ajudando no avanço dos peões. E aí eu, guloso, né? Capturei o peão de A2. Mas aqui eu também tinha pensado que a dama ela ia ficar bem colocada, porque ia evitar os cheques, né? Aqui na diagonal aqui. Beleza, ele atacou minha torre. Eu ataquei o peão dele, né? Porque eu já estava sem tempo. Pouco tempo mesmo. Eu dei cheque aqui em E2, defendendo a minha torre, ganhando um tempo. Ataquei a dama dele, ganhando outro tempo. Né? Ele deu cheque, tirei o rei. E aqui eu já tinha um ganho, né? Que eu não vi nesse lance específico, né? Que era torre, né? Pode até colocar aqui, né? Um símbolozinho, né? Cadê? Boa jogada, né? Já ganhava direto aqui. Só que aí eu não vi durante a partida. Ele jogou atacando a torre. Eu defendi, aqui torre E6, torre D7, perdão. E aí ele não viu, né, que o cavalo tava caindo. E aí sim, nesse lance eu tomei o cavalo. E aí ele desistiu, né? Eu tinha 3 segundos somente, né? Tinha 3 segundos, já ia cair meu tempo. Então por isso que eu coloquei o título do vídeo, né, lá no chess.com, que realmente eu não sei se foi porque ele quis, né, ou não viu o meu tempo. E se foi porque ele quis, ele foi um cara assim bem justo, né? Porque aqui a partida já tá bem ganha, né, para as negras. Então é isso, pessoal. Esse é o processo de análise. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve, beleza, no canal e compartilha aí junto com seus amigos. Tchau, tchau. Um grande abraço do professor João Vitor.